Olá, boa noite a todos. Passaram uns dias desde o último a pausa para biscoito, isto porque às vezes é preciso fazer uma pausa para fazer outras coisas. Mas hoje quero partilhar convosco uma lenda que me fez pensar e refletir. Eu estou a ler um livro chamado A Alma do Índio e ele fala-nos de várias lendas. E numa das lendas, uma das páginas, ele fala-nos de como o primeiro homem, segundo as lendas deles, encontrou a sua esposa ideal, a sua mulher. Então ele vai de sítio em sítio, ele vivia no meio de uma grande pradaria e tinha a tenda lá montada, de forma a que toda a gente o visse, ou de forma a que ele chegasse a todo o sítio e de forma que pudesse ver qualquer perigo que se aproximasse. Sobre isto também me faz pensar sobre onde é que nós nos posicionamos na vida. Será que nós nos pomos no centro da pradaria para sermos vistos ou para nos resguardarmos do perigo? Mas não é sobre isto que eu quero falar hoje. Eu hoje quero falar mais sobre a forma como ele encontrou e como, antes, mais como a forma como ele perdeu uma das possíveis mulheres. Então ele faz uma viagem pela terra, decide desmontar a sua tenda e vai de sítio em sítio. E o primeiro sítio onde ele para é numa grande montanha. Sobre essa lenda irei falar, mas há uma das lendas que ele vai e acampa, faz o seu acampamento numa floresta frondosa, numa floresta de pinheiros, segundo a lenda, e ao lado corria um riacho cristalino com muita água fresca, com muita água suficiente para criar um lar ou criar um sítio seguro. E ao pé da água ele viu uma jovem que cantava e se banhava no riacho. Imediatamente ele voltou a apaixonar-se e com ela decidiu ficar e constituir família. Eles tiveram um filho e a certa altura ele quer muito que a mulher vá conhecer a sua terra e que saia do seu habitat natural e que vá com ele para outro sítio. A mulher não quis ir, achou que ali onde eles estavam era o sítio ideal para eles viverem a sua realidade, e ele então, zangado e um pouco ofendido, decide fazer ele uma viagem e voltar a casa, e disse à mulher: eu volto quando estiver preparado. A mulher ficou com o filho nos braços e ele partiu. Passado uns tempos, já no meio da tribo, ele decidiu que afinal até tinha saudades da família e voltou para a floresta do riacho. Qual não foi o espanto dele quando chegou lá? A mulher e o filho não estavam e o riacho tinha secado. E ele aí tomou conta da sua primeira grande perda. Conseguiu compreender que o rio era o que alimentava aquela relação. E eu gosto de pensar que este rio é um pouco como o amor, como a atenção, como a comunicação, a importância da mesma, da proximidade, da presença entre duas pessoas, que é preciso ser regada, não só com amor, porque eu acredito que o amor não chega, mas com o cuidado, com a atenção, com o uso no sentido de fazer utilidade do que temos a nosso dispor, de capacitarmos as habilidades ou talentos uns dos outros. E mais um bocadinho pensei à frente e vi que realmente relacionamento que não seja fluido acaba por morrer. Relacionamento que não tenha a frescura do amor, da troca, do dar e do receber, acaba por morrer. E assim, este índio chamado Umketchena acabou por aprender o que era a perda do amor. E nós, mais uma vez, voltamos a falar num rio, num riacho, no fluir. Será que o nosso rio flui e que águas trazem o nosso rio? Será que é um rio? Será que é um riacho? Será que nos alimentamos deste riacho? E
E será que dele também fazemos ou arranjamos meios para alimentar quem nos rodeia? E assim, com esta pausa para biscoito, eu me despeço pedindo que eu saiba usar o riacho que pertence à minha vida, à minha floresta, nunca seque, e que eu não o deixe secar por falta de reconhecimento de que ele existe. Obrigada a todos, um beijinho e até a próxima.